Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, 13 de fevereiro, a nona rodada do Paulistão, hein? Nona rodada e agora todo mundo tem 9 jogos. Por quê? Porque na última segunda-feira o São Paulo fez aquele jogo atrasado com a Inter de Limeira, que era da primeira rodada, quando o São Paulo estava nos Estados Unidos, na Flórida, disputando torneios amistosos, né? O São Paulo jogou com a Inter de Limeira em Brasília, 0-0. Ontem jogou em Brasília de novo com o Velo Clube, 3-3, ou seja, a Inter estava na zona do rebaixamento, empatou com o São Paulo. O Velo estava na zona do rebaixamento, empatou com o São Paulo. São Paulo do Zubeldia, rapaz, que time horroroso, hein? E com os titulares, hein? Nos dois jogos, com os titulares. Zubeldia vai cair? Não vai cair? Mas o time dele tá horroroso. E se o São Paulo tá horroroso, o Corinthians tá maravilhoso. Corinthians que perdeu do São Paulo, mas foi o único jogo que não jogou bem e foi envolvido pelo São Paulo. Jogou mais um clássico, já tinha empatado com o Palmeiras, agora jogou mais um clássico e agora venceu o Santos com propriedade. 2 gols do ex-menino da Vila, é o Yuri Alberto. No segundo tempo, o Guilherme fez mais um, é o artilheiro isolado e disparado da competição com 8 gols. O Neymar jogou time titular, no segundo tempo saiu, mais uma vez mal, mas é normal. Ó. Ele vem há quase 2 anos parado. Ele tem que recuperar, né, o ritmo. Na verdade, o ideal é ele fazer um trabalho, né, forte e depois jogar, penso eu. Mas o Santos está correndo atrás da classificação, ainda está fora do G2, né? E por tudo isso ele está tendo que jogar, penso eu também, né? Mas olha, o Palmeiras voltou a vencer e passeou em cima da Inter em Limeira. A Inter que empatou com o São Paulo na segunda-feira ontem tomou um passeio. E com esses resultados, né? O São Bernardo empatou, venceu mais uma e continua líder do grupo do Palmeiras. A Ponte Preta venceu o Mirassol fora de casa e é vice-líder no grupo do Palmeiras. E o Palmeiras está na terceira colocação. São Bernardo 19, Ponte 18, Palmeiras 16. A mesma coisa o Santos, ele é terceiro com 9 pontos. A Portuguesa que empatou tem 10, o Guarani tem 11. Também empatou. Então, gente, o negócio tá ali, hein? Tá bem equilibrado. Só o Corinthians classificado matematicamente. O Mirassol poderia se classificar nessa rodada, mas perdeu em casa para a Ponte e não se classificou. Botafogo venceu mais uma e ainda matematicamente até sonha em tomar a vaga do Mirassol, que é muito difícil. Que é muito difícil. Pois bem, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? A cada novo vídeo você sendo avisado. Já fiz da série A4, onde está o Nacional, aqui da capital. Já fiz a 3, já fiz a 2. Tá tudo lá para você. E convido você para dar um likezinho, uma opinião, uma informação, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, certo? Então vamos começar. Segunda-feira, antes da gente começar a nona rodada, pela primeira rodada, então São Paulo e Inter empataram. São Paulo e Inter empataram e aí todo mundo passou a ter 8 jogos. Aí a gente vai começar então agora a nona rodada, já que 0-0, um jogo ruim, hein? Jogo ruim, São Paulo com titular e tal, mas jogo ruim e para Inter um ponto maravilhoso. Um ponto maravilhoso. Na oportunidade, na segunda-feira, ela saiu da zona do rebaixamento. Pois bem, aí na terça-feira começou essa nona rodada em Ribeirão Preto. Trabalhei no grupo Tati, Botafogo 1, Red Bull Bragantino 0. O Red Bull Bragantino, se vencesse, tinha oportunidade de entrar no G2, que ele nunca esteve, né? Podia sair da última colocação e tal, mas com 3.489 pessoas no Santa Cruz, na Arena Nicknet, o Botafogo merecidamente venceu por 1-0. Rapaz, quase saiu um golaço do Leandro Maciel do meio o goleiro estava adiantado, no meio da rua, a bola bateu no travessão, mas 3 minutos depois, o Leandro Maciel dando um drible de fora da área também, esse argentino é bom de bola, hein? Fez 1-0 aos 38. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, poderia terminar ganhando de mais de um gol de diferença. No segundo tempo o jogo foi mais igual. Nos 15 minutos finais o Botafogo deu aquela recuada, o Bragantino foi e o Botafogo ganhando contra-ataque, mas a vitória foi providencial. Providencial porque para mim com 10 pontos o Botafogo não cai mais. Não cai mais. Tem muito confronto direto ali que vai impedir isso. Matematicamente não, mas para mim com 10 pontos já não cai mais. Né? E aí ele tem 10 pontos contra 16 do Mirassol. Quer dizer, faltam 3 rodadas, 9 pontos, ele ainda pode até brigar, pode até sonhar. Né? Então, para o Bragantino, ele continua na última colocação do grupo B com 8 pontos, mas o líder é o Guarani com 11. Você tem 9 pontos em disputa, então até o Bragantino pode sonhar com classificação ainda, apesar dessa campanha
vexatória do Bragantino, né? Aí a gente vem para quarta-feira com quase 6 mil pessoas no estádio, hein? O Noroeste do Alan Al ainda não conseguiu vencer. Mandou o Paulo Comelli embora, trouxe o Alan Al. Ele está tentando recuperar o time, mas o São Bernardo, embalado e líder do grupo do Palmeiras, deve terminar em primeiro, hein? Deve terminar em primeiro. Meteu 3-2 em Bauru, rapaz. Deixando o Noroeste numa situação complicada, hein? O Noroeste, é verdade, ele tem 7 pontos, mas os times que estão na zona do rebaixamento, a Inter de Limeira, o Água Santa, eles têm 6. O próprio Velo, enfim, a briga tá boa e o Noroeste tem que se cuidar, hein? Pois bem, o jogo começa com 5 minutos de jogo, um cruzamento da direita do Miraíma, aquele volante que jogou o Paulistão do ano passado pela Portuguesa, meteu uma bicicleta, golaço, com 5 minutos de jogo. Mas tinhoso, bom time, bons jogadores, bem treinado pelo Catalá. O São Bernardo com o Léo Jabá, que ele mesmo começou do Corinthians, numa cobrança de pênalti empatou aos 15. Depois o Léo Jabá foi tentar cruzar e fez um golaço, mas ele foi tentar cruzar. Mas não importa, é golaço. 30 do primeiro tempo, ele virou o placar. Né? E ainda no primeiro tempo, outro pênalti, daí o Léo Jabá falou, Fabrício Daniel, vai lá e bate você para o goleiro não manjar minha cobrança. Fabrício Daniel bateu 3-1. Veio o segundo tempo e aí ficou martelando. Não, segundo tempo não, minto. 3-1 no primeiro tempo. 50 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, o Carlão, o artilheiro Carlão, foi lá e fez mais um gol, um belo gol. Esse cara é matador, viu? Ele subiu com o Noroeste ano passado na Série A2, foi emprestado, acertou com a Ferroviária, subiu e foi artilheiro da Série A2 no Noroeste e subiu. Aí ele foi artilheiro da Ferroviária e subiu. E agora tá no Noroeste de novo. Fez 3-2 no primeiro tempo, saíram 5 gols. E aí, com quase 6 mil pessoas no estádio incentivando, foi para cima, o São Bernardo se segurou, no contra-ataque assustava e segurou uma vitória espetacular. São Bernardo em Bauru por 3-2. São Bernardo 19 pontos, líder isolado do grupo D, contra 18 da Ponte, 16 do Palmeiras e 6 do Velo. Né? O Noroeste tem 7, já tá difícil, né? Matematicamente ele pode chegar a 16, mas é difícil, provavelmente deve ser São Paulo e Novo Horizontino nesse grupo. Ele tem que se preocupar mais em não cair. Essa é a preocupação do Noroeste. Hein? Aí na quarta-feira a gente teve em Mirassol com 2.331 pessoas. Você vê quase 6 em Bauru e 2.300 em Mirassol, que vai jogar o Brasileirão, hein? Bom, o Mirassol perdeu da Ponte por 2-1. E aí perdeu porque pagou por erros, né? Pagou por erros. Verdade que choveu, o campo estava pesado, mas era para os dois lados e tal. E o que a gente pode falar é que o jogo no primeiro tempo foi mais disputado, mais pegado, né? E aí a gente começa o segundo tempo com 45 segundos do segundo tempo. Esse Jean Dias, esse atacante é muito bom de bola, hein? Ele acabou com o Guarani no derby, jogou demais, fez um golaço e colocou a Ponte em vantagem com 40 segundos, né? Só que com 3 minutos do segundo tempo, logo depois, num cruzamento do Reinaldo, o zagueirão meteu contra, 1-1. Aí, rapaz, aconteceu um pênalti, o Yuri Castilho sofreu um pênalti do Sérgio Rafael e o Mirassol teve a chance de abrir uma vantagem, né, de virar o placar, mas o Yuri Castilho bateu e o Diogo Silva, goleirão da Ponte, defendeu. Aí o jogo foi arrastado até o final do jogo. Tudo indicava que ia ser um 1-1, até que num contra-ataque pela direita, bola cruzada, o Dudu de cabeça deu uma vitória maravilhosa para a Ponte. Maravilhosa porque a Ponte segue na frente do Palmeiras com 18 pontos, São Bernardo 19, Ponte 18 e o Palmeiras 16. Olha que briga, 3 rodadas, 9 pontos, tem muitos pontos ainda. Mas olha, deixar o Palmeiras para trás não é fácil não, hein? E o Mirassol, se tivesse vencido, ele se classificava que nem o Corinthians, né? Será o adversário do Corinthians fatalmente, mas agora só vai jogar o jogo único na arena do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, no Itaquerão, enfim. Mas o Mirassol ainda não se classificou porque o Botafogo está ali na cola e vamos ver como fica essa situação, né? Na quarta-feira, jogo ruim, jogo ruim, 4.621 pessoas em Diadema, Água Santa e Portuguesa. Se a gente pode falar que teve poucas oportunidades, um jogo mais truncado. Eu diria que a chance mais contundente foi acontecer aos 32 do segundo tempo, quando o Davi Gomes meteu uma bola na trave da Portuguesa, né? O Davi Gomes do Água Santa.
Mas enfim, os quase 5 mil pessoas que acompanharam o jogo viram um jogo que não agradou ninguém. Não agradou ninguém por quê? O Água Santa com empate tem 6 e está na zona do rebaixamento ainda. Né? A Portuguesa está 10, claro, está bem classificada, está no G2, está um ponto do líder Guarani, mas um ponto do Santos também. Ela perdeu a chance de assumir a liderança e dar uma respirada. Né? Até porque o próximo jogo é com o Corinthians no Pacaembu. Enfim, mas a Lusa está na briga, mas desperdiçou uma boa oportunidade de abrir um pouquinho de vantagem ali. Né? Aí a gente vai para o último jogo da quarta-feira, o clássico com recorde de público, só na Copa do Mundo e num jogo da Holanda, se não me engano, a Neoquímica Arena, o Itaquerão, recebeu mais público. Que também tinha aquelas modulares, lembra que ampliou a capacidade, a FIFA exigiu e tudo? Enfim, mas com 48.169, hein? Olha, mais de 48 mil pessoas, que legal, cara. O Corinthians está jogando para mais de 40 mil pessoas há quase 30 jogos. Se não me engano também. Mas enfim. Primeiro tempo, o Corinthians passeou. O Yuri Alberto, com 16 minutos, fez 1-0. Depois, num golaço, Garro, Depay e o Memphis, né? E o Yuri Alberto. Puta golaço mesmo. Fez 2-0 aos 43 do primeiro tempo. Segundo tempo, achei que o Corinthians mexeu errado. O Caixinha, que para mim tinha escalado errado, mexeu certo. O Santos foi para cima. Já sem o Neymar, que tinha saído com 20 e poucos minutos do segundo tempo. Bola alçada na área. O Guilherme, de cabeça, fez 2-1. E aí o Santos apertou. Teve até um gol que foi corretamente anulado e tal. Mas, enfim, o Corinthians venceu, já está classificado, disparou, vai ser o primeiro na classificação geral. Se for na final, vai ter as vantagens de jogar todas em casa a última partida, né? Na final, porque as outras ele vai fazer tudo em casa. Enfim, uma ótima vantagem do Corinthians, que foi a 25 pontos, já está classificado faz tempo, e deixou o Santos fora do G2. O Santos tem 9 pontos, a Portuguesa tem 10, o Guarani tem 11, a briga é boa, todo mundo tem chance, mas de qualquer maneira o Santos mais uma vez, né? Aí a gente vem com os jogos de ontem. Guarani e Novo Horizontino acompanhei fraquíssimo. 3.102 pessoas em Campinas, fraquíssimo. Guarani perdeu a chance de dar uma disparadinha nesse grupo do Santos também, né? Para dar uma respirada, poder ter um tropeço e tal. Mas segue na liderança com 11 pontos. O Novo Horizontino empatou fora, beleza. Tá 3 pontos do São Paulo, 5 do Noroeste. Tá caminhando para uma classificação tranquila mais uma vez, né? O ano passado o Novo Horizontino se classificou junto com o São Paulo, jogo único no Morumbi, empatou e o Novo Horizontino nos pênaltis eliminou o São Paulo. Lembra? Tá caminhando para mais um São Paulo e Novo Horizontino no Morumbi. Aí a gente teve em Limeira, também acompanhei com quase 11.500 pessoas, 11.491. Foi um passeio do Palmeiras, um passeio. A Inter tinha empatado com o São Paulo e jogado bem até em Brasília. Sucumbiu, né? O Márcio Fernandes. E eu até falei que a Inter ia ser candidata a rebaixamento, porque empata com o São Paulo, faz um ponto, sai da zona do rebaixamento, eles mandam embora o treinador e aí contrata o Márcio Fernandes, que pegou uma bucha. Né? Com 15 minutos de jogo, o Maurício viu que o goleiro, o Igor, estava adiantado, fez um golaço. Finalzinho do primeiro tempo, cobrança de escanteio, o Flaco Lopes matou o jogo no primeiro tempo. Segundo, o Palmeiras administrou com tranquilidade e tal. Depois, numa bola parada de novo do Rafael Veiga, o Gustavo Gomes fez 3-0. Tudo muito fácil, sem desgaste e tranquilo para enfrentar o São Paulo em casa no próximo domingo. Palmeiras ainda fora, né? 16, mas a Ponte tem 18 e o São Bernardo tem 19. A briga está por ali, né? O Palmeiras só não pode mais tropeçar e ver seus adversários se livrarem, porque só faltam 9 pontos. Então o Palmeiras agora tem que engatar uma sequência de vitórias. E a Inter voltou para a zona do rebaixamento. 6 pontos junto com o Água Santa e com o Velo, mas nos critérios Inter e Água Santa estão na zona do rebaixamento. Saiu contra o São Paulo, voltou contra o Palmeiras. E finalizando, o jogo cheio de gols, com 9.803 pessoas em Brasília. São Paulo jogou 2 partidas em Brasília, nas 2 não levou 20 mil pessoas. No Morumbi, 40 mil todo jogo. O Palmeiras também jogou lá, não levou 10 mil pessoas. Então, mas no caso do São Paulo, a Shakira está fazendo shows aqui pelo Brasil, no Morumbi fez, São Paulo ganhou um dinheiro, mas jogou com apenas 9.803 pessoas.
Um jogo que o São Paulo começa a 1000 por hora, o cruzamento do Enzo, o Luciano faz 1-0. Recebe linda apoiar, faz 1-0. Aí ainda no primeiro tempo, cruzamento na área, zaga todo mundo fica vendo, o Silas de cabeça acaba fazendo 1-1 aos 33. O São Paulo, mais uma bola esticada para o Caleri rolou para o Luciano fez 2-1 aos 43, São Paulo vai para o intervalo 2-1, sem jogar bem e tomando sufoco do Velo. Veio o segundo tempo, né? Mais uma bola bate-rebate ali, o Daniel Amorim, artilheiro do Velo, acho que dos 8 gols do Velo, acho que 5 foram dele, né? 5. Ele marcou o seu 5º gol, é um dos vice-artilheiros junto com o Maurício do Palmeiras, Guilherme dos Santos tem 8, o Daniel Amorim e o Maurício tem 5. Empatou 2-2. Aí o São Paulo foi para cima, Luciano, Patrick cruzou, o André Silva fez 3-2. Eu achei até que estava impedido, o VAR viu, a bandeirinha deu impedimento, mas o VAR viu que estava correto e deu o terceiro gol para o São Paulo. 35 de segundo tempo, vai vencer? Que nada, São Paulo, meio campo, um buraco, a defesa exposta, Arboleda e Alan Franco não jogando nada, e, enfim, o Jefferson nem entrou pelo lado esquerdo e merecidamente, o Velo empatou aos 46. A torcida vaiou, e olha, o Zubeldia é muito fraco, muito fraco. Ele tem a imprensa que curte, principalmente São Paulo, eu sou São Paulino também e tal. O cara é estrangeiro. Se fosse um brasileiro, já tinha caído de tão horroroso que é o time de São Paulo, tão bagunçado. Perdeu com o Bragantino com 1 a menos. Empatou com a Inter com 1 a menos. Empatou com o Velo. Todos os times que estavam ali estão lutando contra o rebaixamento. Esse é o São Paulo do Zubeldia. Enfim, apesar do empate, São Paulo segue líder do seu grupo, 15 pontos contra 12 do Novo Horizontino. Tem 8 de diferença do Noroeste. Faltam 9 pontos para disputar. Provavelmente deve se classificar em breve, né? E para o Velo, ele fez esse pontinho, tem os mesmos 6 pontos do Água Santa e da Inter, mas nos critérios ele está fora e agora pega a Inter em casa. Olha que se vencer a Inter em casa vai dar uma boa escapada, hein? Bom, então vamos finalizar o vídeo, já que eu estou falando de Velo e Inter, com a próxima rodada. O campeonato começa amanhã, hein? Começa amanhã. 16 horas em Campinas, Ponte e Botafogo. A Ponte defendendo a sua presença, se vencer, continua dentro do G2. E o Botafogo, se quer sonhar ainda com classificação, precisa vencer a Ponte. Senão, matematicamente, já não tem mais chance. Mas o importante é que está escapando do rebaixamento. 18h30, vou trabalhar na Rádio Capital com meu amigo Massi Manad, hein? Vou trabalhar Português e Corinthians, Pacaembu, 18h30, amanhã. Portuguesa defendendo a presença no G2, Corinthians a liderança isolada, né? 20h30 amanhã, Bragantino, sonhando ainda em chegar na próxima fase e se afastar da zona do rebaixamento, contra o Noroeste, que tem o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Jogo meio que do sufoco para os dois, 20h30 no sábado. Domingo, 16 horas, São Bernardo e Guarani, os dois líderes do seu grupo. Guarani do grupo B, São Bernardo do grupo D. São Bernardo vencer, vai a 22, dependendo dos resultados, pode até se classificar. Mas se vencer, eles pelo menos ele confirma a liderança, né? E o Guarani precisa fazer a mesma coisa. Jogão, hein? Jogão. 16 horas também. Esse é o jogo do desespero. Velo, 6 pontos. Inter de Limeira, 6 pontos. Velo fora, Inter dentro. Quem vencer, se a Inter vencer, ela sai e empurra o Velo. Se o Velo vencer, ele fica mais distante e deixa a Inter quase rebaixada, hein? Que jogão. 18h30, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras não pode tropeçar, porque já pensou se a Ponte ganhou e o São Bernardo ganhou? Precisa ganhar do São Paulo. São Paulo, que está na beira da crise, também precisa ganhar para sair dessa crise. Jogo desesperador para os dois também. 20h30 do domingo, Santos e Água Santa. Água Santa, se perder, praticamente vai cair, né? Embora que matematicamente ainda não. E o Santos precisa vencer para, quem sabe, voltar para o G2, né? E aí, na segunda-feira, a gente tem Novo Horizontino, segundo colocado do grupo de São Paulo. Se vencer, praticamente confirma sua presença para enfrentar o São Paulo, com o Mirassol, que precisa também vencer, né, para confirmar sua classificação e enfrentar o Corinthians na próxima fase. Então a rodada acaba na segunda-feira às 20 horas e, claro, na terça-feira pela manhã eu venho contando a história dessa antepenúltima rodada, hein? A 10ª, são só 12 do Paulistão. É isso aí, forte abraço a todos
E viva o Nacional, hein?